Então vamos lá, né? Bom dia, sejam muito bem-vindas à mentoria Raízes, né? Eu tenho certeza que se você está aqui nessa manhã é porque de alguma forma você entendeu que tudo aquilo que a gente vai pela vida chamando de bloqueio, o nosso sistema, na verdade, ele chama de fidelidade, né? É uma fidelidade, uma lealdade invisível que a gente vai pela vida honrando, não sabe o que, nem porquê, nem como. Então, hoje nós vamos dar início a essa jornada de acesso a um território que poucas pessoas se permitem visitar, porque olhar para as nossas sombras é desafiador. Olhar para aquelas partes nossas que não são tão nobres assim requer muito da gente. Hoje nós vamos ir de volta para aquele lugar onde a sua vida parou. Embora a gente acaba não se dando conta, né? E não é culpa nossa, não foi culpa sua, e não é por falta de força, nem de diligência, e sim por uma lealdade ao nosso sistema. E vocês vão me ver usando muito essa expressão aqui, sistema. Por quê? Porque toda família, ela é um sistema. Sendo assim, tudo o que vamos pela vida fazendo, sejam nossas escolhas, sejam as nossas decisões, as ideias que a gente tem, tudo o que a gente faz sempre vai ser semelhante, se não igual, se não uma cópia fidedigna daquilo que a gente viu acontecer dentro ali do nosso sistema familiar, dentro do ambiente no qual nós crescemos. E ao longo desses 21 dias que nós estaremos aqui, a gente vai se aprofundar muito nesse assunto para que a gente entenda o que é o sistema e como ele impacta a nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, sou mentora de mulheres, psicanalista, e se eu for falar todas as formações, porque por muito tempo eu fui uma colecionadora de diplomas, de certificados e de cursos, por não entender que eu tentava preencher de maneira errada um vazio que não era o vazio do conhecimento, né? Era um vazio na alma mesmo, que é o que hoje eu ensino. Então, por muitos anos, eu fui a mulher que hoje eu ajudo. Uma mulher que era fazedora, uma mulher hiperativa, uma mulher hipervigilante, tudo bota os hipers todos aí na frente do nome. Essa era a Priscila, então eu não me dava a chance de descansar. Eu tinha um orgulho assim imenso de bater no peito e falar: eu sou fazedora, eu sou executora, eu faço e aconteço. Até que o meu corpo pediu socorro e me parou. Só que não precisa ser assim. A gente pode acessar a transformação de um outro lugar. A gente pode mudar a nossa vida, trazer uma nova narrativa para a nossa história, sem que a gente precise passar por um susto, sem que a nossa saúde precise ser afetada. Então, por hora, gravem isso. Nós somos muito mais leais do que livres. E é por isso que essa é uma mentoria rápida, serão só 21 dias, mas ela é para quem quer ir, ela não é para quem quer ir acelerada na vida, como a Priscila foi um dia, né? Mas para quem está pronta para viver de um novo lugar, fazendo as coisas do jeito certo. Porque eu não estou aqui, vou falar uma fala um pouco polêmica, mas posicionamento é diferente, né, de agressividade. Eu não estou aqui para demonizar a terapia, mas a terapia ela é muito tentadora porque ela pode nos levar para aquele lugar de usar as sessões como desabafo. Então, se você não tiver um terapeuta que ele é muito forte, muito bem posicionado, você acaba não acessando a cura que você precisa. E ao longo do meu processo, eu me dei conta que se a gente não tiver, né, ainda mais para nós que somos mulheres fortes, fazedoras, que costumamos ir para a vida, se a gente não ganhar um couro logo da vida, igual que vocês vão ganhar nos próximos 21 dias, a gente não entra nesse estado de alerta, de entender que existem coisas da nossa vida, da nossa história, que precisam ser mudadas, que precisa ser trabalhado. Eu, quantas vezes eu ia na terapia, até que eu me dei conta, falei, gente, eu venho aqui, parece que eu tô falando a mesma coisa, de novo, de novo, de novo, porque a abordagem terapêutica,
ela é mais suave, ela é uma abordagem onde você, através da fala, vai encontrar as respostas. Já a mentoria, o mentor, né, ele é o quê? Ele é um GPS. Ele vai te ajudar a encontrar o endereço, a programar o endereço e te conduzir até lá. Então, você também precisa ter maturidade de entender o seu momento para ver o que é que você precisa. Então, você está no lugar certo, porque isso aqui é um lugar para pessoas, para mulheres que entenderam, né? Que precisa se reconectar de volta com a sua essência, porque ela vem pedindo casa, ela conhece o plano original de Deus para sua vida. Então, esse será um tempo para você olhar com coragem para esse lugar e não usar esse tempo aqui para ficar lambendo as suas feridas, mas falar onde foi que tudo desandou, onde foi que tudo travou. Porque onde as coisas travaram foi onde você era só uma criança sendo conduzida por pessoas que também estavam feridas e que não tinham. Elas te deram o que elas tinham. E para você entender onde que eu quero chegar com todo esse contexto, onde é que eu quero te levar, por quê e como isso vai acontecer nos próximos 21 dias, eu quero começar te contando uma história. E é uma história muito conhecida por todas nós, porque ela está em um livro muito famoso, que é o meu livro favorito. Esse livro, ele é a Bíblia. E quando a gente olha para o capítulo 14 de Êxodo, ele nos mostra o povo de Deus à beira ali de uma virada na vida deles, à beira de acessar um novo horizonte, um novo começo, né? Depois de 400 anos ali de cativeiro, de escravidão geracional, porque a gente vive também nessa escravidão geracional sem que a gente se dê conta, alguns já se deram, mas precisa haver esse processo de libertação e Moisés, ele foi o mentor que liderou esse povo pelo Egito ali, que foi o condutor dessas pessoas em direção à terra prometida, a terra que manava leite e mel, né? Então eles sabiam para onde eles estavam indo, eles sabiam o que esperavam, o que esperava por eles, eles tinham um mentor, um condutor muito sábio e eles já até conseguiam ver a estação para onde eles estavam sendo conduzidos, né? Onde eles transitavam entre não é o suficiente para o é mais do que suficiente, para abundância, para tudo aquilo. Eles já conseguiam ver a estação onde o fruto das lágrimas deles era o quê? A alegria. Mas havia algo entre esse povo e o destino para o qual eles estavam sendo conduzidos. Nessa jornada, eles deram de cara com um obstáculo ali na frente deles, e esse obstáculo era o Mar Vermelho. E o que que isso tem a ver com essa mentoria, com a sua vida, com a sua história e com aquilo que você veio fazer aqui hoje? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai se deparar com o Mar Vermelho na nossa frente. Seja em forma de desafios, seja em forma de percas, de doenças, de términos, de falências, ou o mais desafiador de todos, na minha opinião, o passado, que insiste em nos assombrar e a gente insiste em não deixar ele para trás. O povo lá da Bíblia, quando a gente olha, eles se depararam com um momento ali, né, naquela caminhada, que talvez seja parecido com o que você está vivendo. Eles se viram entre os egípcios, que era o passado, as histórias, o contexto de onde eles vieram, e o Mar Vermelho. E nesse momento, eles se sentiram encurralados ali, assustados, intimidados, né? E embora a maioria de nós a gente tende a lembrar só da parte onde Deus soprou o vento, abriu o mar e eles atravessaram para o outro lado e caminharam em direção a esse novo horizonte, de dar as boas-vindas a um recomeço, a uma nova estação, a um novo horizonte, ao novo para a vida deles. E quando eu estava lendo isso, eu enxerguei ali algo que na vida a gente muitas vezes a gente se recusa a olhar. A gente precisa entender que antes de Deus ele nos dar um novo horizonte, uma nova oportunidade, um novo caminho, um novo começo, a gente vai precisar dizer adeus
a muitas coisas. E é aqui que muitas vezes a gente embanana a nossa vida. E eu espero que depois de tudo que você vai ver e vivenciar aqui hoje, você consiga encontrar a clareza dos adeus que você precisa dizer para que você acesse essa vida abundante, essa vida extraordinária que Deus ele te fez para viver. Porque tem uma vida muito boa, uma vida extraordinária te esperando. Então, para que você cure a primeira parte da sua raiz, que é a estagnação, eu preciso te dizer que a lógica da sua alma e das memórias que vêm lá da sua infância, elas são totalmente diferentes da lógica da sua mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer o quê? Ela quer sucesso, ela quer paz, ela quer dinheiro, ela quer liberdade. A sua alma, antes de qualquer coisa, ela quer pertencimento. Enquanto a mente quer sucesso, paz, dinheiro, amor e liberdade, né? A nossa alma, a nossa essência quer uma única coisa: pertencimento. Porque o pertencimento, ele é aquilo que nos traz segurança. E se lá dentro do seu sistema familiar prosperar representa romper esse pacto inconsciente com a dor dos seus pais, muito provavelmente, sabe o que vai acontecer? O seu corpo ele começa a te sabotar. E isso ele não é algo racional, é algo totalmente inconsciente. Então, por exemplo, a mulher que viu a mãe sofrer no amor, nas finanças ou dentro do casamento, é uma mulher que vai pela vida pensando inconscientemente, né? Como eu vou me dar o direito de ser feliz, de ser uma mulher que tem um marido que me trata bem e continuar pertencendo ao meu sistema? Como que eu vou ser uma mulher que tem realização, que tem um marido parceiro e ainda assim sendo bem vista pela minha família de origem? Nós mulheres tendemos a não só ver, mas nos identificar com a dor e com os sofrimentos da nossa mãe, com as traições, com a solidão, com a dependência emocional que essa mãe tem. E aí eu penso inconscientemente, se eu for feliz com um homem ou dentro do meu casamento, eu vou mostrar para minha mãe que ela falhou. Eu vou parecer ingrata, eu vou parecer injusta, eu vou parecer prepotente, superior. E pertencimento é isso. É não querer parecer diferente. Pertencimento é querer honrar. O problema é que acontece tudo, como eu falei, né? De maneira inconsciente. E aí essa mulher faz o quê? Ela acaba escolhendo um parceiro emocionalmente ausente, abusador, um parceiro que não tem compromisso com o relacionamento. Para que que ela faz isso? Para repetir a dor da mãe. Então eu vou lá e arrumo um cara que me abandona, um cara que me negligencia, ou então eu vou virar a mãe desse homem. Por quê? Porque eu vi a minha mãe fazendo isso com meu pai. Eu vi minha mãe fazendo isso com o homem dela. Eu vi minha mãe sendo mãe dos parceiros, se às vezes a mãe foi uma mulher divorciada e que teve ali vários parceiros. É como se a minha alma dissesse: se for para continuar amando a minha mãe, eu preciso repetir a dor dela. Eu não posso superar a dor da minha mãe. Então, às vezes, é por isso que prosperar fica pesado. Porque se meu pai nunca prosperou, como que eu vou prosperar e vou continuar sendo parte desse povo todo? Porque para pertencer, a gente faz qualquer coisa. Então, talvez você tenha tido um pai simples, trabalhador, esforçado, mas esse homem chegou na velhice cansado, sem poder descansar, sem patrimônio acumulado, sem riqueza. E aí o filho e a filha vê essa história, vê esse contexto e muitas vezes pensa inconscientemente: nossa, se eu tiver mais que o meu pai, se eu prosperar mais que ele, eu vou diminuir o meu pai. Nossa, se eu fizer sucesso,
Como que eu vou conseguir olhar para o meu pai sem culpa? E qual que é o resultado dessa lealdade invisível que você tem com a dor do seu pai? Sabotagem financeira. Então faz dinheiro, perde dinheiro. Cresce, mas não consegue sustentar o crescimento. As oportunidades vêm, o dinheiro vem, a promoção no trabalho vem, só que eu tenho culpa por receber. É como se fosse pesado demais. Então, para continuar pertencendo, inconscientemente eu volto sempre para o mesmo lugar. Eu fico lá sendo igual ao meu pai. Só que a gente precisa entender que a nossa família, ela forma sim um campo ali de memória emocional compartilhada, né? Como se fosse um sistema invisível de fidelidades, de culpas e de compensações. Então é como se fosse um banco. Você pegar o seu cartão lá no banco, né? E sempre que a sua mente se sente em perigo, ela vai lá no caixa do banco com o cartãozinho para fazer saques. E nesse banco, é justamente esse banco onde a gente fica sacando as coisas que a Bíblia chama de maldição hereditária. Então, todas as vezes que eu tô perto de romper um padrão, perto de romper uma lealdade, a minha mente vai lá e ativa esses saques emocionais, ou seja, todas as vezes que eu me destaco, todas as vezes que eu rompo com um padrão, todas as vezes que eu estou prestes a me libertar de algo, isso ativa a dor de todo o meu sistema. De todas as pessoas que eu não vi prosperar, da minha mãe que eu não vi ser feliz no casamento, da minha mãe que foi abandonada pelo meu pai, do meu pai que nunca conseguiu prosperar. É por isso que muitas vezes a pessoa que prospera muito, como ela ativa a dor desse sistema, ela é excluída. Quando ela é excluída desse sistema, o que que você vai lá e faz? Me saboto, aí eu quebro financeiramente, que daí eu volto a ser igual a eles, eu volto a pertencer. Aí como que eu vivo essa virada? Eu preciso aprender a sustentar a culpa por prosperar mais que o meu sistema. Aí a mulher que vai lá e consegue um relacionamento bom, um homem que cuida dela, um homem provedor. Aí a família começa a criticar, né? Ih, esse homem deve ser gay, esse homem deve estar aprontando. E quando vê assim, pode saber que aí tem coisa. As famílias ficam falando isso. Aí eu começo a ser criticada. O que que eu faço? Mando o relacionamento embora, porque é pesado demais para mim sustentar um relacionamento bom, porque dentro do meu sistema ninguém teve um relacionamento bom. Aí eu vou lá e saboto. Aí eu começo a ficar brigando, arrumando briga do nada, né? Arruma confusão. Você nem sabe por que você está fazendo. Lealdade invisível é você tentando honrar o seu sistema de origem. É por isso que quem vai além, quem cresce, quem prospera, quem tem oportunidade na vida, é deixado de lado sozinho pelo sistema, porque o sistema não dá conta de segurar. Aí você, para não ficar sozinho, porque talvez você não saiba, mas é uma porcentagem muito pequena de pessoas na vida que prosperam e que alcançam o topo. Só que se você imaginar uma pirâmide agora na sua frente, o que que acontece? Dentro dessa pirâmide, 90% das pessoas estão numa linha de mediocridade, numa linha de não prosperidade, numa linha de dificuldade financeira. Se aqui embaixo tem 90% de pessoas, para pertencer, para ser amado, onde que vai ter mais amor? A mente pensa, onde tem mais gente, tem mais amor. Então eu vou ficar onde tem mais amor, eu vou ficar onde tem mais gente. E você faz a mesma coisa, porque daí você não quer ficar sozinho. Só que enquanto você não aprende a sustentar a culpa, enquanto você não consegue sustentar o vazio de não querer ser amada, de não querer ser gostada, de não querer ser pertencente, porque se eu deslanche e prospero, eu posso vir aqui de maneira pontual para desfrutar com a minha família, para estar com eles, mas aí eu volto para o meu 2% que deu certo, para o meu 2% que prosperou e que foi para a vida. Enquanto você não tem consciência disso,
você deixa a sua alma assumir o controle e te travar. E isso não é fraqueza, viu? É amor mesmo. E é você também caçando amor no mundo. É você querendo pertencer. O problema é que esse amor, o amor desse lugar, ele é um amor cego, é um amor que te adoece. Agora, quando eu amadureço, quando eu sustento a culpa, quando eu vou para esse lugar de sentir um amor maduro, esse é um amor que cura. Por quê? Porque o amor cego, ele repete. O amor maduro continua só com aquilo que me serve. O amor cego, ele vai dizer: eu faço igual a você para continuar pertencendo, para continuar sendo amada, continuar te amando. Já o amor maduro, ele diz: eu pego aquilo que me serve e deixo com você aquilo que não me serve e sigo a minha vida. Eu sigo dando certo por todos aqueles que não puderam, porque não tiveram chance, porque não sabiam, porque não teve acesso às coisas que eu tenho acesso hoje. Quantas vezes você para declarar sobre a sua própria vida? Quantas vezes você já teve coragem de orar dizendo a Deus e renunciando tudo aquilo que não te serve mais? Às vezes a gente precisa se revoltar. Às vezes a gente precisa se colocar num lugar onde eu falo: Deus, até aqui deu. Eu não vou mais repetir padrões. Eu não vou mais levar comigo na minha mochila da vida as coisas que não me servem de bênção. É você quem precisa decidir ser o início de 1000 gerações que dão certo, de 1000 gerações que vivem debaixo de uma nova ordem, de um novo decreto, de uma nova premissa. A sua palavra, ela tem poder. Você precisa aprender a se investigar. Quantas vezes você teve a coragem de parar e se perguntar: meu Deus, de quem é essa dor que eu estou carregando até hoje? Isso aqui não é meu. Quantas vezes você já parou para observar e falar: peraí, essa semana mesmo eu tive uma experiência, eu tomei uma decisão, eu fiz um investimento há uma semana atrás e eu orei, eu perguntei para Deus. E eu senti paz na hora, eu fui lá e fiz. Na verdade, eu não senti paz, não, eu senti confiança, tá? Porque confiança é diferente de paz. E eu senti confiança para fazer esse investimento. Só que quando eu comecei a pensar naquele investimento, falei, nossa, parece que não está tendo paz para isso aqui. E quando a ausência de paz veio, eu precisei voltar atrás. E eu voltei atrás. Dava tempo, voltei atrás, falei, não é isso, me posicionei e tudo. E é muito difícil a gente entrar nesse lugar, né? De ter que se posicionar. E eu fui questionada. A pessoa falou assim: mas você não orou? E eu virei e falei: putz, orei. Aqui pra você ver. Aí. Não, não. Ele não tá aí. Sangue de Jesus. Tem o microfone ligado, peraí. Deixa eu desligar aqui. Já desligou. Então, desse lugar, eu tive que fazer o quê? Eu precisei olhar para mim. Ah, eu acho que não desligou ainda. Peraí. Quem que é aqui? Foi, foi. Então, desse lugar, eu precisei olhar para mim e ser sincera. E aí eu fui dormir incomodada com aquilo, pensando: nossa, é verdade, eu orei, eu senti paz, né? E eu fiquei com aquilo ali. E aí eu entendi. Onde que vira a chave? Onde que você investiga? Eu falei: ah, não é difícil a gente ir pela vida
fazendo as coisas que Deus nos manda fazer. Difícil é voltar quando Deus manda voltar, porque para aí a gente vai felizona. Deus me deu autorização, Deus confirmou, você conta para todo mundo, você fala, vai dar certo, tô indo prosperar, tô indo ser feliz. E quando Deus manda voltar? Porque quando Deus te manda voltar, envolve o seu ego. Aí você vai ter que olhar para as pessoas e falar: nossa, eu tô tendo que dar 2 passos para trás. Eu tinha convicção daquilo, mas agora eu tô tendo que voltar para trás. E é nessa hora que o nosso caráter é forjado. É nessa hora que a gente rompe os pactos com as lealdades do nosso sistema familiar. Porque a mulher que não viu o pai se posicionar, ela tem medo de falar. Ela tem medo de se posicionar. Então, a próxima vez que você se vê tendo que tomar uma decisão, ainda que você sinta confiança, faça. Mas não deixa o seu ego entrar entre o fazer e o retroceder. Porque a vida do adulto, a vida madura, ela é isso. Às vezes nós vamos precisar dar passos para trás. Quantas vezes eu perdi dinheiro? Quantas vezes eu fiquei em sociedades? Quantas vezes eu fiquei em lugares só porque eu não queria enfrentar o meu ego? Porque eu já tinha contado para todo mundo, eu já tinha comemorado, eu já tinha falado que tinha dado certo. E onde vem a vitória? Quando eu não deixei o meu ego entrar no meio, eu dei os 2 passos para trás, uma bênção muito maior que eu estava esperando veio. Porque Deus, antes de nos dar novos horizontes, antes de nos dar novos acessos, Ele vai colocar a gente entre o povo do Egito e o Mar Vermelho para ver se a nossa confiança está estabelecida nele. E quando você se mantém firme, quando você fala, isso aqui eu preciso dar a Deus, isso aqui eu preciso deixar para trás, para que os novos horizontes, para que as novas promessas, para que as novas oportunidades tomem lugar, é aí que Deus encontra lugar para fazer milagres na sua vida. Então, quais são os adeus que você precisa dizer hoje para que você acesse as promessas, as oportunidades, as coisas que Deus realmente tem para sua vida? E muitas vezes esses adeus, essas renúncias, elas não vão ser. Às vezes a gente acha, é só pecado, eu traía meu marido, agora eu não vou trair mais, eu era muito mentirosa. Isso aí é fácil. E as lealdades invisíveis que a gente carrega? E se investigar com verdade, falar, nossa, eu tenho esse hábito aqui que não é legal. Nossa, eu tenho esse ganho secundário aqui desse relacionamento que ele é infrutífero, e eu vou abrir mão dele. Nossa, eu fico ajudando todo mundo porque eu ganho tapinha nas costas falando que eu sou boa, que eu sou nobre. Então agora eu vou lidar com o desconforto de ser chamada de ruim, de ser chamada de que eu não sou boa. Eu vou escutar o problema da pessoa e vou falar: nossa, eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Será que você consegue dar adeus para isso? Será que você consegue sentar na cadeira lá e ouvir as pessoas reclamarem dos problemas, das mazelas e de tudo? Porque eu tô te falando de um lugar de autoridade. Por muito tempo eu fui essa pessoa que ia pela vida salvando. O dia que eu tive coragem de olhar para mim e falar: olha aqui, dona Priscila, você não é tão boazinha assim, não. Você não é tão nobre assim, não. Esses tapinha nas costas que você fica ganhando aí alimenta o seu ego e é por isso que você faz. Mas é difícil demais. E todas as vezes que você escuta coisas como essa, se vem uma resistência, se vem uma raiva, se vem uma vontade de se justificar, minha amiga, bem-vinda ao meu clube dos ganhos secundários, que essa raiva que vem é de você realmente, lá no fundo, saber que eu gosto é mesmo do tapinha nas costas. Quem não gosta, gente? Quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta de ser chamado de nobre? Todo mundo gosta, inclusive eu. Agora, quando eu abro mão disso, quando eu deixo para trás tudo aquilo que me favorece, tudo aquilo que só alimenta o meu ego e a minha alma e essa parte ferida minha, aí eu consigo crescer. Aí eu consigo curar as minhas raízes. E esse é o meu convite para você. Eu não sei se você está em casa, se você
Tá sentada? Se você não puder fazer o que eu vou te convidar agora, nós vamos fazer um centramento aqui agora. Eu vou pedir para que você coloque os seus dois pés no chão, sente numa posição confortável, com a coluna ereta, vai relaxando os braços. Se você não puder fazer isso agora, depois volte. Para quem está aqui ao vivo, isso vai ficar gravado, depois eu vou compartilhar com você. Então, você volte aqui nessa parte para fazer esse centramento. Sentada agora com a coluna reta, eu vou te pedir para que você feche os seus olhos. Com a coluna reta, coloque os dois pés no chão. Nós vamos fazer 3 ciclos de respirações profundas. Com os olhos fechados, respira bem, bem fundo. Vai relaxando os ombros. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas. Tira a língua do céu da boca. Agora, respirando bem, bem fundo, leva o ar até o seu umbigo e solta devagar. Mais uma vez, respira bem, bem fundo. Leva esse ar até lá embaixo e vem soltando pela boca devagar. Mais uma vez. Puxa, leva o ar até a barriga. E agora comece a imaginar que atrás de você se alinham os seus pais. Atrás dos seus pais, os seus avós. E todo mundo que veio antes de você. Toda a tua família. Sentindo eles, a presença deles aí, tenta se imaginar olhando para eles e ativando a sua percepção. Olhe quem é que você ainda tenta salvar. De quem você ainda carrega as dores, os fracassos, as emoções, as experiências, os relacionamentos que não deram certo, as falências, as perdas, as injustiças. De quem é que você fica trazendo esse ciclo de repetição, de dor, de sofrimento? Olhe para eles. E agora respira bem fundo. E se você quiser, pode falar em voz alta mesmo, como quem olha para todos eles, para todo mundo do seu sistema e diz, com amor e respeito, eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu sou só a filha. Eu sou pequena. Deus me criou para ter a minha própria história. Eu escolho a culpa de viver os sonhos de Deus para minha vida. Eu sigo com o que é meu. Eu deixo com vocês o que é de vocês. O que vocês me deram foi suficiente. Mas agora eu escolho acessar os sonhos de Deus para minha vida e escrever a minha própria história. Respira fundo. E
vai deixando se integrar aí dentro. Perceba como você se sente. Respira fundo mais uma vez e no seu tempo pode abrir o seu olho e ir voltando para o aqui, para o agora, para esse momento presente. Você não precisa carregar as dores e os sofrimentos da sua família. Eles te ofereceram muitas coisas poderosas que hoje podem te servir para ter uma vida extraordinária. Essa sessão de hoje é um convite para que a partir de agora você possa ir pela vida com o entendimento de que Deus ele nos ordenou a honrar os nossos pais e não a carregá-los nas nossas costas, e nem tampouco carregar as histórias deles. Honrar não é repetir. Honrar é olhar com generosidade, com amor, com respeito para aquilo que eles vieram e muitas vezes até reconhecer que a gente não daria conta nem da metade do que os nossos pais, do que os nossos avós tiveram que passar. Honrar é isso. Você não precisa carregar nada para ser amada. Você não precisa se encolher e se diminuir para ser aceita. Você pode ter voz. Quando você honra, quando você se coloca nesse lugar de filha, é nesse lugar que a sua vida encontra um novo lugar para florescer. É aí que a prosperidade encontra lugar para chegar até você. É como eu falei lá no início. Você não está apenas numa estação de recomeço, de novas conquistas e de novas propostas, mas essa também é uma estação de adeus. E às vezes dar adeus é muito mais difícil do que viver novos começos. Só que enquanto a gente não aprende a dar adeus e a despedir das coisas da maneira certa, a gente interrompe o fluxo de prosperidade. Porque a gente fica inconscientemente ligada com as bagunças que a gente deixou para trás. Então, mais uma vez, quais são os adeus que você precisa falar hoje? Do que é que você precisa se despedir? O que é na sua vida que você não está tendo coragem para olhar? Hoje eu quero te dar as boas-vindas a um novo começo. Não tenha medo de deixar ir aquilo que não te serve mais. Não tenha medo de deixar para trás e de dizer não quando isso for necessário. Seja para os seus filhos, seja para sua família, seja até para o seu marido. Eu falo muito para nós mulheres que nós precisamos ser femininas, mas isso não quer dizer ser uma pessoa que não é posicionada e assertiva. Não é o que você fala, é o como você fala. E desse lugar de cura, eu consigo transbordar uma verdade com amor, com assertividade. Ao invés de ser uma pessoa dura, ao invés de ser uma pessoa enrijecida, uma pessoa que fala, né, com rigidez, eu consigo me expressar com amor. E desse lugar, eu promovo até mais cura. E desse lugar, eu consigo realmente viver a verdade, eu consigo viver os sonhos de Deus para minha vida. Talvez você foi uma mulher que teve que crescer cedo demais.
e que até hoje você acha que você é responsável pelas finanças dos seus pais, pela alegria dos seus genitores, pelo cuidado dos seus irmãos. Talvez desde muito pequena você foi encorajada a pensar: sou eu por mim e só. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que dar conta. Talvez até hoje você vem buscando uma paz que você não pôde ter lá atrás. Talvez você passou por tanta instabilidade financeira na infância que até hoje você não dá conta. O dinheiro vem, você não consegue segurar ele, porque parece pesado demais, porque você não está nem acostumada com isso. Talvez foram muitas mudanças de cidade, de casa, de família, enfrentou separações. É o pai que sumiu, que perdia dinheiro. É a mãe que ficava indisponível porque trabalhava demais. E talvez até hoje essas memórias te assombram e por isso você não consegue acessar. Se tire desse lugar de culpa, sabe? Se tire desse lugar que vem limitando a sua visão. Hoje, você tem liberdade para fazer. Hoje, você tem liberdade para prosperar, para crescer, para ser livre. Só que enquanto você não escolhe viver a culpa de ser diferente, enquanto você não consegue, não decide sustentar o peso, porque é pesado no começo, até que fica natural. Sabe quando você se sente irritada? Sabe quando você fica com raiva das coisas que te acontecem? Isso é um sintoma. Quanto mais raiva você acumula, menos você se posiciona, mais você se enrola, mais brava você fica e mais a história da sua família se repete. Hoje o meu convite é para que você acesse mesmo a vida que Deus te fez para viver e que a partir de hoje você sinta raiva, você sinta nojo de viver nesse lugar. Olhe e fala qual que é meu vício emocional, porque eu vou curar ele. Tem gente que é viciada em passar raiva. Tem gente que é viciada em reconstruir as coisas. Tem gente que é viciada em se sabotar. Porque quando eu faço isso, eu sinto raiva de mim mesma. Aí eu me chicoteio, aí eu me enrolo ainda mais. E quanto mais eu me enrolo, mais próximo da dor do meu sistema eu fico. Quanto mais eu gasto, quanto mais eu como, quanto mais eu compro, quanto mais dívidas eu tenho, quanto mais raiva eu tenho do meu marido, quanto mais da raiva das outras mulheres, do meu trabalho, mais próxima das dores das minhas ancestrais, das mulheres que vieram antes de mim, eu vou ficando. Porque essa linha, ela não é visível, mas ela existe. Isso é você buscando o tal do pertencimento. Isso é você querendo continuar presa lá atrás no cordão umbilical. A sua mãe não teve escolha, a sua avó não teve escolha, mas você tem. Elas não tiveram acesso a coisas igual você está tendo hoje, mas você tem. Você tem como viver de um novo lugar. Você não precisa ir pela vida repetindo padrões, repetindo histórias, buscando isso nos relacionamentos.
buscando isso no trabalho, se esgotando cada vez mais, trabalhando cada vez mais e fazendo cada vez mais dinheiro, porque pessoa cansada, infeliz, não consegue prosperar, não consegue crescer. Aí fica parecendo que se você pôr fim nesses ciclos de abuso, nesses ciclos de repetição, você vai até acabar com a sua vida. Ou então a gente acha assim, né? Não, mas se eu não fizer, o fulano vai morrer. Mas não, não morre, não morre. A vida do outro, ela não depende de você. A única pessoa na sua zona de poder é você mesma. E se você não olhar para isso, você nunca vai acessar. Aí fica. Tem uma coisa que eu conto que o que me deu assim uma virada de chave há uns 4 anos atrás foi ouvir de uma pessoa: Nossa, você tem tanto potencial. Isso não é elogio, não, gente. Isso a pessoa tá falando assim: Nossa, você carrega tanto e você não tá fazendo disso uma potência? Você não tá usando isso a seu favor? Até quando você vai ficar ganhando tapinha nas costas de que você tem potencial e não fez isso virar uma potência? Até quando você vai viver nesse medo de cortar o cordão com seu sistema familiar? E ir pela vida se sentindo culpada pelo prejuízo do outro, pelas coisas que não deram certo na vida do outro, pela prosperidade que o outro não conseguiu alcançar e você sim? Até quando você vai ficar se convencendo que se você sair de cena, a culpada de tudo desmoronar é você? Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja nas amizades. Eu não sei qual é a área que você está presa, mas a boa notícia é que a vida do outro não depende da sua. E você devia ter aprendido isso com a sua mãe lá atrás. Só que, infelizmente, ela não teve recursos para te ensinar isso. Mas o que ela te deu foi muito mais do que suficiente. E você só vai conseguir romper esse pacto com essas linhas invisíveis, com essas lealdades que ainda te prendem, o dia que você conseguir honrar sem querer carregar. O dia que você entender que aquilo que você recebeu foi mais do que suficiente. Do contrário, você só vai perder a sua vida, o seu tempo, as oportunidades, o seu dinheiro e viver uma vida frustrada. E nessa loucura de ir buscando o que faltou, o que o outro não te deu, o que você não teve na infância, aí você vai virando mãe do marido, mãe do cachorro e vai carregando todo mundo nas costas. Para de desviar a sua atenção. Antes de querer mudar qualquer coisa, mude você. Cuide de você. Olhe para o seu próprio umbigo. Assuma o vazio. Sustente o vazio. Sustente o conforto de se sentir desconfortável nesse processo até que você encontre o conforto de novo. Você sabia que você tem inúmeras maneiras de chamar a atenção da sua mãe e não prosperar e não dar certo na vida? É uma excelente forma de fazer isso? É como se você esfregasse na cara dela de que o que você não me deu não foi suficiente, o que você me deu não foi suficiente. É por isso que hoje eu não consigo ir para a vida. Todas as vezes que você não é feliz no relacionamento e que você fica triste porque você não recebeu afeto, porque esse homem não te deu carinho, porque esse homem não te viu, isso também é uma forma de você se vingar da sua mãe. Não conseguir se olhar como uma mulher realizada, como uma mulher que deu certo, como uma mulher incrível. Todas as vezes que você não consegue realizar os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, as coisas que você aspirou para a sua profissão, para a sua carreira, isso também é uma forma da sua criança se vingar da sua mãe. Essa mentoria é um convite para você desistir de ser forte. Aprenda a ser pequena. Aprenda a dar lugar para você também ser cuidada, para você receber.
Seja mais generosa com você, com a sua história. Honrar é isso. Todas as vezes que eu sinto medo de que alguém leve meu marido embora, de que medo de perder, medo de crescer, medo de que alguém roube o meu território, é porque eu ainda tenho medo de ser rejeitada, porque muito provavelmente eu fui rejeitada pela minha mãe. Todas as vezes que eu olho para a vida com resistência, eu quero mostrar para a vida que eu sou boa, que sou eu que mando nessa história toda. Mas o movimento é um movimento contrário. É um movimento de abrir mão. Até quando você vai ir pela vida se enrolando e tentando tampar esses buracos da maneira errada? Chega uma hora que deu. Chega uma hora que eu preciso sentar na cadeira da protagonista e assumir o controle da minha vida. E assumir o controle da vida é saber quando mover, quando parar, quando descansar, quando voltar a correr. E que hoje você saia daqui nesse lugar, sentada na cadeira de protagonista, se observando, e quando você encontrar uma sombra, comemore, porque isso é um sinal que você está vivendo uma expansão mental. E todas as vezes que você conseguir identificar um padrão que te limita, você comemora. Seja muito bem-vinda a um novo começo. E não tenha medo de deixar ir aquilo que não te serve mais, aquilo que não te leva para o próximo nível, aquilo que te aproxima da vida que Deus sonhou está a um passo de distância das coisas que você ainda tem medo de abrir mão. Então, abra mão. Antes que a organização tome lugar, a bagunça precisa existir. Não tenha medo da bagunça, mas enfrente ela de peito aberto. Eu espero que a sua vida, depois das decisões que você vai tomar com tudo que você aprendeu aqui hoje, nunca mais seja a mesma. Mas eu, Priscila, não posso fazer nada por você. É você que precisa decidir não viver mais repetindo o padrão. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. Esse momento aqui é seu, é para você. As perguntas que forem feitas não vão ficar gravadas, e eu vou cortar essa parte, mas fique à vontade. E quem precisar ir, pode ficar à vontade também, porque eu sei que vocês precisam trabalhar. Assim que terminar tudo aqui, eu vou deixar os exercícios lá no grupo. O primeiro áudio também já vai ser enviado para que vocês consigam integrar tudo que você aprendeu aqui, se comprometer cada vez mais com você. E muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar aqui comigo e por se dar essa oportunidade. Se agradeça por querer expandir a sua mente. Pri, é muito incrível essa questão de repetição. Você falando, né, assim, como que eu fico olhando para mim e vendo a questão, né? Eu trabalho, eu tenho uma empresa de sucesso, a minha empresa faz milhão e eu fico no vermelho. Você falando assim, como que vem, né? Como que a gente traz assim a memória e fala assim, gente, uau, como que é invisível mesmo essa questão de se sabotar. Então é algo assim, eu escrevi várias coisas aqui e vou estar assim declarando todos os dias que basta, né? Eu não tenho que provar nada para ninguém e é viver e eu sei disso, mas é algo que realmente é muito invisível. É Como que assim invisível. é muito louco. Eu faço ali e aí de repente agora vindo várias coisas à minha mente, falo assim, gente, como que a sabotagem vem? Eu gasto aqui, gasto ali, faço isso, faço aquilo, uma coisa que você deixa atrasar, que é desnecessária às vezes, e aí vai criando
uma coisa tão grande, e aí você vai vendo o dinheiro indo assim, ó, sabe? É nos juros do cartão, é numa roupa que comprou que não precisa. Então é algo que tem que trazer à memória todo o momento, todo o momento. É muito, porque eu vivi uma vida na infância muito escassa. E hoje eu tenho tudo que eu preciso e às vezes fico repetindo esses padrões de ter que passar apuros, né? Não passa necessidade, óbvio que não, mas passo coisas desnecessárias. Uhum. É porque é como se inconscientemente fosse pesado demais para me segurar na mão. É como quando você começa a malhar, né? Então, todo mundo tem um teto e um chão. Quando você começa a malhar, você começa ali com 2 quilinhos, depois você aumenta para 3, aí você tenta falar assim, hoje eu tô. Tem dia que a gente chega louca da cabeça lá na academia, a gente tá ousada, né? Aí você, você quer saber? Porque hoje eu vou pegar já o de 10. Aí quando você dá a primeira levantada, você fala, nossa, que pesado. E é assim que as lealdades funcionam na nossa vida, principalmente com relação à prosperidade. Então, quando eu prospero muito, que a discrepância fica muito grande, porque como o dinheiro ele desvalorizou demais nos dias atuais, então hoje em dia, você ter 50, 100 mil ali na sua conta, não é igual 100 mil há 10 anos atrás, era 1 milhão hoje. Então era um dinheiro muito alto. Aí o que que acontece? Os 100 mil é Deus te manda a oportunidade, te manda aquela porta inesperada, você assina o contrato, você faz o dinheiro, que é aquele dia que você chegou com a endorfina a mil já na academia. Você não precisou nem chegar na academia para endorfinar. Você já chegou lá endorfinado, você vai, pega 10 e você fala: nossa, eu tô aqui, maravilhosa. Até que quando você levanta, você percebe: nossa, mas 10 é pesado. Aí você solta. Arruma os meios, né, de O gastar aquilo ali dinheiro que é a não mesma precisa. coisa, porque daí quando eu faço esses 10 mil inesperado, o meu teto não estava preparado para isso, então eu mando embora. Porque daí a discrepância entre mim e o meu sistema é muito grande. Você fala, gente, ninguém na minha família nunca teve 100 mil na conta. Aí É. você dá um jeito de começar a mandar embora. Quando eu entendo esses movimentos inconscientes que acontecem, aí eu me dou autorização para prosperar. Aí eu me dou autorização para fazer diferente. Mas enquanto eu não ressignifico isso, e é o que eu sempre falo, a gente não quebra padrão vivido, a gente quebra padrão vivendo. Então você já teve essa expansão de consciência. Então agora pega isso como um convite para que você realmente possa ressignificar essa história, porque enquanto eu não tenho, porque agora a percepção já está ativada, então isso já é um grande progresso. O que eu não posso agora é viver no medo, porque daí a gente também faz isso, tá? Aí a gente fica com medo de gastar até R$ 1 depois, você fala. Não, acho que isso aí não, isso aí Mas isso não, porque eu também, né? amo viver e eu já aprendi a me valorizar e a me dar valor e a ter esse merecimento. Então, isso aí, graças a Deus, mas é É só mesmo a realmente questão do encontrar equilíbrio. é realmente isso, encontrar esse equilíbrio de falar assim, até onde é merecimento e até onde eu me sabotando. Porque não sei se já Sim. aconteceu com você, de tipo, você esse mês fez, a empresa foi lá e faturou 20 mil a mais, aí o carro quebra, e quanto que fica o conserto do carro? 20 mil. Oh, yes. E às vezes não é nem o carro, mês passado foi exatamente isso que você falou. Tava assim, maravilhosamente. Aí o que que acontece? A minha seguradora do meu Works Comps tive que refazer, né? Vencer o contrato. O valor ali eu tive que pagar tudo ali. Eu falei, gente, mas como assim? Tava tudo assim maravilhoso. Aí aquilo ali fez eu atrasar o pagamento de funcionário que eu não estava contando com aquilo. E de onde que vem isso? Da premissa inconsciente, isso aí é algo que a gente precisa ressignificar. Por quê? Vem da premissa inconsciente de quando eu vejo dinheiro e é muito rápido, é um pensamento que acontece muito rápido. Você fala assim, nossa, você comemora. Ai, o dinheiro veio a mais esse mês. Nossa, esse mês o faturamento dobrou, que maravilha. A gente inconscientemente, por um segundo, mas é muito rápido, porque as lealdades invisíveis, elas são sorrateiras. Você fala assim, vamos ver o que que vai acontecer agora. Vamos ver que vai dar. Algum chabu vai dar, porque tá bom demais para ser verdade. Só que você não pensa nesse nível, assim, de rapidez e de raciocínio e de percepção. Inconscientemente, no fundo, eu ainda carrego aquela premissa de o que que vai acontecer para esse dinheiro ir embora.
É igual relacionamento. A mulher conheceu um homem bom, aí todo dia a gente fica, ele vai estar com outra, alguma coisa está acontecendo. Aí fica é uma loucura tão grande. Eu vou ser traída. Relaxa. Então é todo dia a gente está se trazendo de volta, a gente se trazer de volta, se trazer de volta. Só que para que eu consiga captar quando esses pensamentos intrusos, que são as premissas, isso são as crenças, quando elas vierem, eu pegar elas no ar, igual eu te falei, aconteceu comigo. Eu Uhum. tive convicção e certeza que eu queria fazer um negócio, mas eu não tive paz. E a confiança, ela muitas vezes, ela é confundida com a paz. Então, quando eu entendi aquilo ali, que foi muito rápido, foi um lapso, assim, de 1 segundo. Aí olha aqui, ausência de paz. Eu tive certeza, mas não tive paz. Voltei atrás. E tá tudo bem. Mas assim, o pensamento ele passa assim na velocidade de um raio, né? Como diz o outro. Então é realmente eu estar Tem que estar em captando as constante premissas vigilância, né? É. constante. É por isso que a Bíblia já fala, orar e vigiar 24 horas por dia. Porque quando eu estou em vigilância, eu consigo pegar. Então, vamos supor, outro dia eu recebi uma gentileza. A maneira mais prática da gente perceber o quanto as crianças veem, mas foi muito silencioso. Eu já falei assim, ih, o que que tá por trás disso? Aí na hora eu captei, aí eu já respirei fundo e fiz um centramento, ele custa 2 segundos. Eu falei, nossa, Deus, muito obrigada. Eu mereço. Aí eu falei até em voz alta, sabe? A pessoa ficou olhando pra minha cara, assim, a gente não entendeu nada. Também já sou meia doida mesmo e tá tudo certo. Aí, tipo assim, porque eu falei, eu preciso ressignificar imediatamente, porque se você não faz isso, aí você já manda embora o fluxo de receber. Então, isso vai para todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa estar muito atenta a entender que onde quer, entendeu? Mas obrigada, nossa, isso aí foi muito, muito enriquecedor você ter compartilhado isso. Deca, obrigada. Não, eu que agradeço, porque você, né, sabe, assim, quantas, ah, muito da minha jornada, e é incrível como que já era para eu estar num level muito mais além. Então é algo assim, e eu vejo que eu já quebrei isso no relacionamento, graças a Deus, eu sei o quanto eu sou merecedora, eu tenho um relacionamento abençoado, mas são vários, né, são vários, São patamares, setores da camadas. nossa vida, né, então, assim, não é só o relacionamento, tem o Sim, financeiro, tem o emocional, graças a Deus, também tá só melhorando, é por isso que eu falo, um dia melhor todos os dias, né, melhor do que ontem, e a gente vai buscando esse crescimento. Então é uhum, muito enriquecedor, porque a gente sabe, mas sabe quando, assim, é diferente, então quer dizer, hoje, a partir de hoje, a minha oração e o meu declarar ali já vai ser totalmente diferente, é quebrando mesmo, é fazendo esses desligamento de alma que é necessário, e se a gente não traz isso à consciência, como, né? Então eu que sim. agradeço, é E é muito sustentar a culpa grandioso. mesmo, Deca, é que eu falo para todo mundo, de sentar numa mesa, por exemplo, e escutar, porque isso é desafiador, né? Quando a gente, principalmente essa questão financeira, quando nós nos colocamos numa situação um pouco mais favorável que a nossa família de origem, é muito difícil você sentar numa mesa e escutar alguém falando assim, ah, eu não tenho, por exemplo, R$ 100. Você que fica querendo salvar todo mundo. Só que não é o seu Ó, lugar. minha E isso, na Paula, verdade, é desonra. sim. Porque eu estou falando que o outro não é capaz. E até mesmo dar condição para eles buscarem, né, porque todas as vezes que eu falo isso porque eu sustentei minha irmã anos e anos, e agora eu aprendi a falar não, e ela tá lá no emprego ótimo, tá buscando crescer, tá buscando, sabe, mudar de emprego. Por quê? Porque por muito tempo eu tirei isso dela, porque era Uhum. muito mais fácil ligar e reclamar para a irmã e a irmã mandar, a irmã sustentar e sentir aquele peso, né, a gente sempre tem essa questão, às vezes, a diferença do dólar e real. Ai, são só 100 Mas já dólares, é ai, são só só. 50. Mas só no final do ano dá muito dinheiro que às vezes não tenho ali sobrando para mim, vamos dizer assim. Então é questão mesmo de não se colocar nessa questão, porque se eu posso, ela também pode, eles também podem. Então é trazer a memória o tempo inteiro mesmo isso. É muito E forte eu mesmo. uso a questão do dinheiro justamente porque é mais fácil da gente palpar, mas essa dinâmica ela serve para todas as áreas da nossa vida. É a mulher que reclama do marido que não tem muita ação, que não tem muita atitude. Será que você consegue sustentar a culpa de deixar os pratos caírem?
deixa desmoronar. Eu acho muito engraçado, até outro dia eu acho que um vídeo tava rodando na internet, o cara falando, o meu marido, mas se eu não pagar uma conta lá dentro de casa, ninguém paga, meu marido não vai pagar. Deixa cortar a luz. Exatamente, porque você não dá espaço para ele fazer. Ele pensa até o último minuto, ela vai fazer, então por que que eu vou fazer? Porque é muito mais cômodo para Deixa ele. cortar a luz para ver. Falar, nossa, amor, cortou a luz, eu também não tenho dinheiro. Eu também. Como é que nós vamos fazer para resolver isso, hein? Exato. Só que o problema é que a gente não quer viver na culpa. A gente está o tempo todo querendo salvar o outro, querendo se salvar. E não é nem sobre o outro. No final do dia é sobre o desconforto que a gente não quer enfrentar. Porque é desconfortável. Então, hoje, vá com isso para a vida, né? Para o dia, sabendo lidar com os desconfortos que o posicionamento e que a cura traz. Porque se curar é ver as dinâmicas acontecendo e, ó, você fica lá na sua cadeirinha, pega essa xicrinha de café, deixa os pratos cair. E é muito difícil. Então, que hoje todo mundo aqui, né, tenha coragem de deixar os pratos que precisam cair e levar para essa nova estação só aquilo que te pertence mesmo, só aquilo que você precisa, sabe? Veja de verdade o que você precisa dizer a Deus. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua contribuição, Dequinha. Eu que Beijo para agradeço. quem ficou até o final. Depois eu vou cortar essa parte e a gravação vai estar lá disponível. Já vou mandar os exercícios e o resumo da aula lá no grupo agora, se vocês quiserem ouvir. Nossa, o áudio ficou tão poderoso que até eu estava escutando ele hoje. Antes eu gravei, eu fiquei ouvindo, falei, nossa Deus, que bênção, porque ministrou para essa situação que eu também vivi. Então, desfrutem desse tempo, é para vocês. E acessem mesmo a cura, porque vale a pena viver desse lugar curado. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, se alguma coisa for surgindo aí durante a semana, pode me chamar lá no privado, que vai ser um prazer poder responder. Fiquem com Beijo no Deus. seu coração, Beijo, obrigada. tchau, tchau.